Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. E já vamos começar falando da nossa querida UniOeste, que passou um perrengue danado, ainda está com sérios problemas devido ao vendaval que aconteceu no último mês de outubro, mas parece que agora a gente vai começar a ver uma luz no fim do túnel, não é isso, Paulinho? Isso, Moacir. Então, no dia 23 de outubro, naquele sábado que anoiteceu antes da hora e que trouxe aí muita chuva, granizo e ventos aqui na nossa região, especialmente em Foz do Iguaçu, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, o campus aqui de Foz do Iguaçu, foi gravemente atingido e o que resultou em graves estragos aí na sua estrutura física, né? Imediatamente houve um processo de organização, né, de proteção do campus para as novas intempéries aí que estavam anunciadas pela previsão do tempo, também de organização, limpeza do espaço, né? E claro, com isso, todo um esforço da direção do campus em arrecadar, juntar os recursos necessários para a efetiva reconstrução de todo aquele estrago que foi estimado em 3 milhões de reais, incluindo a parte estrutural e equipamentos também danificados. E nessa articulação, nesse trabalho, nesse diálogo aí em busca de recursos, já se chegou aí a um valor de 1 milhão liberado essa semana pelo governo do estado, e há uma tratativa com a Defesa Civil Nacional para a liberação de mais uma parte, assim como a Itaipu Binacional, que está em tratativas para complementar esse valor. Para se chegar a todo o montante, o ITAI, o Instituto de Tecnologia e Inovação, aqui de Foz do Iguaçu, lançou uma campanha da sociedade civil, da comunidade em geral, para arrecadar doações em favor dessa causa. Quem vai nos contar e vai nos detalhar um pouco mais essa campanha e todo esse trabalho pela nossa universidade é o Eduardo Dekesch, o diretor do Instituto de Tecnologia Aplicada e Inovação, o ITAI, e o Fernando Martins, diretor de campus, que estão conosco, conversam ao vivo aqui com a gente. A gente poderia começar conversando com o professor Fernando, para dar uma contextualizada, professor, já foi bastante difundido, bastante divulgado, mas agora você já tem números consolidados, né, e uma dimensão, né, já mensurada, inclusive com documentos técnicos, quanto foi o estrago no campus iguaçuense da UniOeste. Bom dia, Fernando, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir, bom dia, ouvintes. Nós já temos, assim, uma fase nova que é a execução do processo em si, né? Nós fizemos de imediato com o setor de obras da reitoria e uma equipe multidisciplinar um levantamento preliminar, né? um laudo técnico. Ocorre que a realidade vai nos atropelando, né? A dimensão da construção, da previsão, da tratativa, da contratação de serviço tem nos dado alguns sustos aí, né? Os preços, no geral, subiram muito e as previsões, às vezes, não conseguem se consolidar como tínhamos visualizado. Bom, mas de modo geral, nós temos 3 fontes de pagamento, como você disse, né? Fizemos um projeto para a Defesa Civil Nacional, que tem todo o regramento próprio. Por exemplo, quando nós agimos emergencialmente, o que nós fizemos de conserto paliativo não pode ser mais abarcado pela Defesa Civil, né? Que é a lógica de desastre e de reconstrução total. E esse é um recurso que tende a demorar mais, porque tem todo um processo externo de acompanhamento. Em torno, um pouco menos deu, no final das contas, de R$1 milhão esse recurso. O Estado, como você disse, teve inclusive os representantes aqui, o nosso superintendente de Ciência e Tecnologia, esteve aqui em Foz para anunciar, né, a descentralização de R$1 milhão, que nós estamos trabalhando com as obras mais urgentes. E também, desde o começo, tivemos a sinalização da Itaipu, só que em relação a essas definições dos governos, né, a gente deixou para fazer o plano de trabalho para Itaipu por último. E aí nós estamos nesse processo de construção efetiva do plano de trabalho e análise, correndo contra o tempo, que o ano civil está acabando aí e tem todos os regramentos da própria empresa.
Enfim, são essas 3 fontes, né? Nos surpreendemos que, a princípio, conseguiríamos inserir equipamentos, essas coisas, mas, de fato, essas 3 fontes vão especificamente para obras. Ainda vamos ter que aguardar outros momentos, outras fontes de financiamento para os equipamentos e também para os desdobramentos dessas obras, que se você vai consertar alguma coisa, descobre que o prédio é antigo, né? Descobre que tem algum problema, vai ter que fazer intervenção também. Espero que não sejam muitas. Muito bem. E nesse contexto, Eduardo Dequec, você diretor do ITAI e também professor da UniOeste Foz, entra essa campanha, né, que pode inclusive colaborar abreviando um pouco essa tramitação das tratativas entre o governo e a universidade, né? Pode dar um fôlego, um alento para apressar algumas etapas ou atender, inclusive, com recursos para compras que essas negociações não contemplam como equipamentos. Bom dia, Eduardo. Explica para a gente como que é essa campanha do ITAI, para quem ela se dirige. Bom dia, prazer estar aqui falando com vocês, os ouvintes. Nós recebemos um chamado, né, de algumas entidades, de uma reunião com algumas entidades da cidade. Estavam presentes lá clubes de serviço, alguns representantes de clubes de Lions, alguns representantes de clubes de Rotary, o presidente, o diretor da Caritas, o padre Sérgio, e outras entidades, inclusive o CREA também, o representante do CREA, que nós estávamos lá discutindo essa questão do que aconteceu com a UniOeste. E uma coisa foi colocada na mesa. A sociedade falou assim, nós precisamos mobilizar as nossas estruturas para viabilizar formas de apoio. Tá? Nesse sentido, várias ajudas foram aparecendo. Aí uma das coisas que surgiram, inspirada até em outras universidades no Brasil e no mundo, às vezes um egresso, sabe, um aluno, ele vem aqui, ele tem sucesso, ele fala assim, poxa, eu quero ajudar a universidade, sabe? E algumas vezes ele não tem essa forma, ele busca, ele fala, pô, como é que é depositar no Estado? Ele sente uma dificuldade. Então nós criamos, ali naquele momento, foi decidido que o ITAI ia fazer essa campanha e criar um mecanismo de receber recursos voluntários para quem quisesse aportar algum tipo de recurso financeiro no caso. E aí, o que acontece? Nós vamos receber esse recurso, nós vamos voltar nesse grupo que foi formado um grupo de decisão, e vai ser decidido em projetos onde os recursos que estão sendo disponíveis hoje não alocam recursos. Por exemplo, eventualmente um ar-condicionado que foi danificado, e aquele ar-condicionado é vital para que naquela sala de aula aconteça, tendo recurso, nós vamos poder pegar e adquirir esses bens. É uma receita mais livre. É uma receita espontânea, literalmente espontânea. Então, e isso acontece em vários lugares do mundo. Eu mesmo, se me pedissem das escolas do qual eu estudei, com certeza eu ia ajudar. Então é algo, inclusive perguntaram lá, mas só o do ITAI? Não, se outra instituição quiser fazer um depósito lá, pode também, porque é o bem maior é a universidade, a UniOeste. Então o ITAI abraçou essa causa, tá? Nós temos uma estrutura não gigante dentro do ITAI, administrativa, tá? E foi criado, então, uma conta corrente, foi feito uma arte até para ser divulgada, está no nosso site, né? itai.org.br. Por que o ITAI? Poderia se perguntar. O ITAI tem uma relação íntima com a UniOeste. Ele foi criado por professores da UniOeste, num contexto de desenvolver tecnologia, desenvolver empreendedorismo, desenvolver a região. Então, o ITAI, naturalmente, ele tem todo esse braço aqui da UniOeste de Foz do Iguaçu muito umbilical. Então, é uma questão, até uma relação meio fraternal. Né? Então, nós estamos à disposição, convocamos, está no ar, é uma questão aberta, nós não estamos aqui nem fazendo propaganda muito, porque é algo quando a pessoa, eu quero fazer uma doação voluntária. Comuniquei, inclusive, com o nosso diretor administrativo financeiro, isso aqui não é para
a pessoa depositar e eu vou abater no imposto de renda. Isso não, nós não estamos nesse contexto, tá? Claro, ter toda a transparência do Itai. O Itai é uma instituição sem fins lucrativos, tá? Ela é uma instituição já reconhecida há mais de 20 anos, entende? Inclusive nós temos até a reconstrução da Unioeste, reconstrução de um bem, de um ativo importante para a nossa região. E o Itai foi parceiro, através da Unioeste, em coisas magistrais para a nossa região e até para o mundo, até, né? O próprio PTI. O PTI foi gestionado no Itai, tem? O Itai foi a barriga para que acolheu, foi um ninho para se estabelecer hoje o PTI do jeito que ele é. Ou seja, o Itai tem legitimidade e até uma certa obrigação de se envolver conduzindo essa frente a favor da reconstrução da Unioeste, mas ele não está sozinho e não quer ser sozinho, quer o envolvimento de outras instituições. O Itai é o condutor dessa campanha que quer arregimentar mais instituições, mais Sim. apoiadores. É isso, professor Eduardo? Sim, o Itai ele é mais um, nós estamos ali junto. Nós recebemos uma convocação da Unioeste, entende? Uma questão até de ofício, entende? Eu mesmo estive lá no dia que estava se ajudando lá a recolher materiais, cobrir com lona. O lugar onde o Itai foi gestionado lá, que é o último lá na parte de informática. É triste, entende? É triste. Você vê lá todo o teto, né? E ali não tem forro, né? Tudo detonado, entende? Aí você vê um ar-condicionado, por exemplo, aquele ar-condicionado com certeza não vai funcionar, entende? Então isso precisa um movimento da sociedade, e aí então nós concluímos até, vamos lá conhecer a Unioeste, não adianta, nós não estamos fazendo aqui um projeto de, o Itai querer se sobressair por causa disso, de forma alguma. Não é fazer protagonismo em torno de uma campanha, mas sim ajudar mesmo, contribuir Sim. E ser o convocador dessa mobilização. Teve uma entidade, acho que foi o Padre Sérgio, mas se a gente criar, pode criar também uma forma paralela de receber recursos. Não é exclusivo do Itai. Agora, aquilo que vier por nós aqui, nós vamos convocar esse grupo e vamos, então tá, que nós temos tanto dinheiro, tem o que precisa da Unioeste que não está sendo completado pelos outros poderes, vamos investir aqui, vamos, então tá, a gente faz e vai atrás até com transparência, com licitação. Quem doar vai ter essa garantia da transparência do Itai, professor. O Seguramente. Itai, por natureza, nós temos uma obrigação legal de ser transparente, entende? Então não precisa nem, isso tem que estar no nosso site, no nosso balanço, entende? Nós temos também os nossos mantenedores, quem faz parte do corpo diretivo do Itai, tá? Então, nós estamos aqui para o que precisa. Nós fomos convocados para o que precisa ser feito. Certo. E essa é uma ação. Professor, o senhor enfatizou bastante aí a questão dos egressos da universidade, né? Além do aluno que já passou pela instituição, a universidade com todos esses ramos do conhecimento com os quais ela trabalha, né? Na área da educação, forma N professores, pedagogos, Sim. Na área de turismo, hotelaria, na área das tecnologias, tem essas relações, né, lá com o surgimento do PTI, como o senhor colocou, tem os cursos de engenharia, com uma relação com a Itaipu, com o próprio PTI, ou seja, é uma universidade que contribui para o desenvolvimento da cidade, para fazer a cidade andar para frente, né? Então, nada mais justo que nesse momento em que a universidade passa por essa dificuldade, que a sociedade atenda a esse chamado. Sim, e é importante isso, que esse chamado que nós estamos aqui discutindo, ele transcende essa campanha, sabe? Ele transcende essa campanha. Às vezes você está colocando, realmente tem curso de turismo, tem outros cursos lá. Como que pode ajudar? Se a liderança formada na Unioeste trouxer outras lideranças para conhecer o campus, também é uma forma de ajudar, de sensibilizar. Tem? Até porque a Unioeste é um ente público. Nós queremos que a sociedade vá até nós. Inclusive estamos aqui fazendo essa campanha. Outras entidades, se quiserem aqui opinar na alocação desse recurso, é bem-vinda. Não, tem que ser aplicado em tal lugar. Nós vamos fazer lá. Tem a demanda, o que precisa, né? Nós estamos vendo lá a reconstrução, e tem também a oportunidade.
Então nós vamos aplicar esse recurso em tal lugar, é uma decisão coletiva. Certo, então pode ser, se tem um segmento que tem uma identidade, uma vinculação maior com uma das áreas aí que foi afetada, a pessoa ou a instituição pode fazer a doação dentro desse plano de trabalho, claro, de reconstrução que está sendo proposto, dirigido para aquela finalidade. Ô Paulo, é importante colocar que desde o início, né, desde o primeiro dia, né, antes até do anoitecer daquele dia, foi mobilizada uma equipe técnica da Unioeste, sabe? Então não está tendo uma ação assim, eu acho que é isso, acho que é aquilo. Foi mobilizada uma equipe técnica da reitoria. Hoje existe também um engenheiro sênior também coordenando aqui em Foz do Iguaçu, que é professor nosso também, coordenando esse processo do lado técnico. Então está sendo feito realmente uma mobilização. Essa campanha é aquela pessoa que, eu tenho aqui um recurso, hoje tem tanta facilidade, é Pix, é isso, aquilo, outro, eu vou depositar, beleza. Agora tem também outra empresa, uma empresa da cidade, fala assim, poxa, eu vou lá, eu vou aportar uma certa quantidade de recurso, telha, não sei se está precisando disso, né? Mas ele chega lá e fala, tinta, eu vou doar tanto de tinta. Aí existe um canal da universidade para receber isso e interagir, entende? Certo, dialoga com quem está à frente e consegue colaborar, não necessariamente com recursos. E o importante colocar que a gente, para saber se uma entidade é importante, para algo ser importante mesmo, em qualquer segmento, qualquer área, qualquer parte, é preciso fazer a seguinte pergunta: se não tiver essa entidade, ela vai fazer falta? Então essa é a pergunta. Se a Unioeste não tiver ativa, faz falta, entende? A Unioeste, ela foi responsável pelo Itai. Se não tivesse a Unioeste, não tivesse o espírito da Unioeste, inclusive junto com a própria Itaipu. Aí lá uns professores meio doidos lá, vamos criar o Itai aqui, vamos. Entende? Aí numa mudança de gestão de Itaipu, tá aqui um projeto, então faz o PTI, então pumba. Foi criado o PTI, a gente, por mais que a origem é do Itai, é da Unioeste também, entende? Outro dia até com o próprio reitor da Unila, né, brincando, falei assim, olha, a Unila também eu coloco na conta do Itai, que de uma certa forma coloco na conta da Unioeste, entende? Porque se não fosse o PTI, não teria Unila, entende? Nós não teríamos aqui uma entidade de porte internacional, que é co-irmã nossa, entende? O próprio IFPR só foi criado aqui, aqui, uma grande oportunidade, porque existia o PTI. Então, nós estamos aqui num conclame, porque a Unioeste, ela tem um passado, ela tem uma relação com a universidade, com a sociedade, com a região, entende? Então, nós conclamamos o seguinte: existe essa campanha, está lá no site do Itai, e existe também a reconstrução da Unioeste. Quem quiser fazer parte, através desse grupo, é muito bem-vindo. Legal. Ô, Fernando, e agora a corrida para colocar a casa em ordem é para não ter prejuízos no ano letivo, agora em 2022, né? Como é que vocês estão trabalhando com esse calendário? O que dá para fazer já com esses recursos que vocês receberam nessa parte inicial de 1 milhão transferida pelo governo do estado? Nós estamos aí numa verdadeira luta de ajustes com as condições sanitárias e com o tempo e de remanejamento dos espaços que nós temos. Nós vamos retornar a atividades presenciais no dia 24 de janeiro. Então, nós fizemos no primeiro momento aí, com recursos inclusive do seguro, que eram bem poucos, né, um tapa-buracos, vamos assim dizer, e liberamos alguns blocos de sala de aula, né, e estamos aí, também alocando turmas nos blocos que não foram atingidos ali, tiveram danos bem pequenos, e fazendo um remanejamento para poder dar conta de receber os alunos, tá? Mas mesmo assim, espaços cruciais, como o primeiro milhão ali do governo do estado, vai para a reforma da biblioteca, do restaurante universitário, do laboratório de enfermagem, que foi bastante atingido, e das passarelas, que são a estrutura de ligação ali para um bloco e outro, e a chegada. Então, esses são os primeiros que já foi feito um processo de
Não é um processo licitatório, né? Porque nesse caso de emergência tem dispensa de licitação, mas tem todo. É importante até que a comunidade saiba, que a população saiba, né? Quando falo não tem licitação, pensa que Pode gastar como quiser. do jeito que dê na telha. Não. O processo é feito de tomada de preço direta. Nós temos que ter pelo menos 3 empresas e das 3 a que apresenta melhor condição, mais barato, né? Já foi feito esse espaço, nós não fizemos de consulta pontual, nós fizemos assim, mandamos a demanda para todas as empresas cadastradas junto à UniOeste, que já prestaram, que prestam, que tiveram interesse para prestar serviço, e elas se manifestaram com as propostas. Então esses 4 espaços aí são os mais emergenciais. Fernando, o calendário, né, por conta da pandemia está alterado, né, um outro funcionamento na universidade, mas eu te pergunto se teve prejuízo aos alunos até agora e o risco dos calouros serem prejudicados se a universidade, né, e com todo esse apoio, com esses compromissos que estão sendo colocados, não conseguir restabelecer todo esse calendário de obras ou constituir esse calendário de obras a tempo. Infelizmente, nós vamos ter sim. Nós tivemos os prejuízos do momento ali, nós estamos num formato remoto, mas nós estamos abrigando serviços, né? O Central Covid, a própria Escola Municipal Gabriela Mistral ficou um período sem aulas, imediato, até nós fazemos intervenções. E, infelizmente, vai impactar, sim, no retorno das aulas, né? Uma dessas é o restaurante universitário, que está, assim, totalmente despedaçado, e isso vai impactar que nós não vamos ter ele em pleno funcionamento no retorno. Dia 24 é impossível de ter terminado a obra, e aí nós vamos ter que buscar alternativas de alimentação, outro formato, já vai ter esse prejuízo. Em termos de sala de aula, nós vamos ficar assim no limite. Por exemplo, vamos conseguir acondicionar todas as nossas turmas que temos ali. Porém, a nossa dinâmica de eventos, de receber atividades extras, nesse momento que estão reformando os outros espaços, nós não vamos ter espaço para nada, né? Estamos até cancelando os eventos e assim por diante, porque é só aula mesmo. Mas o calendário inicia dia 24, mesmo 24. Com toda essa necessidade de ajustes. Sim, presencial. E muito provavelmente, por exemplo, a biblioteca, infelizmente, vai ter um atendimento mais precarizado por agendamento, porque não vai poder ter muito circo. E a atuação da universidade no enfrentamento à Covid conseguiu-se driblar aí todos os percalços causados pela destruição da infraestrutura? Olha, nós tivemos alguns dias parados ali que o município teve que alocar em outras... Foi quando mudou, vocês noticiaram bastante, quando mudou o número do Covid, foi justamente por isso, porque teve alguns dias que nós não tivemos um prejuízo. Mas, assim, foi uma questão de dias mesmo. Já restabeleceu, o pessoal já está novamente full time lá no campus. Legal. Gente, para concluir, então, vou retomar aqui com o professor Eduardo Dequec, do ITAI, que conduz essa campanha em favor da reconstrução da UniOeste, para quem queira doar recursos para esse trabalho de reconstrução. Professor, quais são os canais, então? O senhor falava que é possível fazer depósito, DOC, Pix, tem uma rede, uma mídia do ITAI, onde todas essas informações estão colocadas lá para a pessoa poder se atentar e se orientar. Qual é o endereço? Enfim, deixa esse canal aí para o nosso ouvinte. O principal canal é através do site do ITAI. Tá? itai.org.br. ITAI é Instituto de Tecnologia Aplicada e Inovação. Tá? A partir de lá, aí você tem uma forma de pagar o Pix, né? O Pix chama-se pelo e-mail unioeste@itai.org.br. Há também a questão de fazer depósito, DOC, transferência, e tá tudo lá nessa artezinha aí. Até que nós vamos passar aqui para vocês também. Tem um valor mínimo, professor? Não tem valor mínimo, não tem qualquer disponibilidade será bem-vinda. É o que a pessoa puder e tiver interesse, claro, de aportar.
O importante é nós aqui falando assim, ele estando o recurso lá, nós vamos voltar para essa comissão que foi criada, né? Falar, olha, recebemos esse recurso aqui, e aí duas análises. Uma, o que precisa pela Unioeste, e a outra, o que esse grupo decide aonde vai aportar. Ok. Ô, Fernando, para a gente concluir, o professor Eduardo levantou aqui o que seria da cidade sem a Unioeste? Ela importa ou não importa? Né? Eu acho que você já teve uma avaliação nesse momento crucial que a instituição está passando, né, de dificuldades, de recorrer aí às instituições, à sociedade. Que avaliação que você faz dessa resposta da sociedade até aqui a esse processo, essa condução, esse trabalho aí de restituir a universidade aí na sua infraestrutura? Eu acredito que é muito abrangente a ação da Unioeste e o retorno tem sido muito importante. Eu agradeço aqui publicamente as organizações que procuraram a universidade, o ITAI, que está gerenciando todo esse processo, mas eu vou somar a um artigo que o professor Afonso, vocês repercutiram ele também no H2Foz, que fez. Não é só a campanha em si, é importante a campanha. Também compreendo aqueles que, por princípio, não aderem à campanha. É o Estado que tem que... Concordo com essa parcela também. E essa somatória está fazendo a roda girar, por exemplo. Com a adesão da sociedade, com os contatos da pessoa física, da empresa, da instituição X, que o governo também faz a resposta, os órgãos governamentais fazem o investimento, e com esse movimento amplo que nós estamos chamando de reconstrução, eu espero que a gente possa também dar respostas aos novos tempos, né? No sentido assim, a universidade, a Unioeste particularmente, há muito tempo não implanta curso novo e de graduação e assim por diante. E esses tempos têm indicado a necessidade. Então eu acredito que esse movimento de reconstrução vá muito além disso, sabe? Muito além da reconstrução física. Entre as demandas que a sociedade aponta, o principal objetivo é que essa sociedade execute a aproximação necessária com a universidade, né? Esperamos que esse momento crítico, caótico, de desastre que aconteceu, relembre a sociedade e as suas organizações, os seus sujeitos, né? Os nossos egressos, que a Unioeste existe, né, e não só para formar, né, não só para fazer advogado, engenheiro, pedagogo, professor, enfermeiro, contador, administradores de empresas, mas ela é uma instituição de ação permanente, e ela está ali na cidade à disposição do povo. E eu acredito que esse momento pode ser usado para isso também, para relembrar, rememorar essa função social da universidade. Legal. E falando em relembrar em cursos novos, quando a gente fala em cursos novos também não é para pôr na cabeça, né? Olha, eu gostaria que tivesse tal curso aqui na universidade e eu lanço uma bandeira muitas vezes política ou crio um outdoor, como era comum um antigo deputado fazer, né? A universidade tem um planejamento, uma orientação de expansão racional e organizada dentro da região e da cidade, né, que reflete aí um acúmulo, uma experiência e diálogos e planejamento próprio da instituição que deve ser respeitado, né? Sim. E nesse momento se encontraram várias demandas, sabe? O que nós temos enquanto campus de Foz do Iguaçu pelas demandas internas indicado? Olha, nós precisamos de um curso novo na área de saúde. Né, por conta da lógica interna aqui, como prioridade. É claro que nós não trabalhamos só com essa frente. Dentro da engenharia tem cursos previstos e aprovados internamente, dentro das ciências humanas, dentro das tecnológicas, mas nós priorizamos um curso de saúde. E esse momento caótico de pandemia mundial tem empurrado a necessidade social do curso de saúde, né? Então, nós estamos aí com um debate muito intenso que eu espero que, vencida essa primeira etapa da reconstrução, que isso está tomando todo o nosso tempo. Não adianta pensar que a gente consegue fazer muita coisa além disso. Mas nós estamos num processo, aprovamos no CEP e
Conselho Universitário quinta-feira agora, né? Não está na pauta, mas eu não sei por que não está na pauta. Fiz uma gestão junto à reitoria, eu acredito que vai entrar na pauta. O curso de psicologia, que foi uma demanda social e eu acredito que é uma demanda social muito grande, porque o impacto da pandemia que tem direto nas pessoas agora e o pós, nossa, é uma demanda muito grande. E veja, o nosso argumento muito técnico. Os cursos de psicologia público que tem, a cidade tem curso nas instituições privadas, mas públicos, nós temos o mais próximo na UEM, em Maringá, de nós aqui. Toda a região oeste e sudoeste não tem curso de psicologia nas universidades públicas, seja federais, seja estaduais. É aqui do lado de cá, Maringá, e do lado de lá, Curitiba, onde tem curso de psicologia. Então é um campo muito importante. Legal. Fernando, muito obrigado por participar, trazer essas informações e esclarecimentos. Aí a gente deseja boa sorte nesse trabalho de reorganização, reconstrução da universidade. Um bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, obrigado a vocês. Professor Eduardo Dequec, obrigado por comparecer. Parabenizamos aí essa iniciativa de tomar a frente, em nome do ITAI, dessa campanha aí que pede a colaboração de todos, egressos, cidadãos, todos os que entendem a importância da nossa universidade aí, que colaborem, que dialoguem aí com o ITAI para se envolver nessa frente, que é uma frente de todos nós. Obrigado por ter participado. Obrigado pela abertura, pelo canal e bom final de semana para todos vocês. Obrigado igualmente. Marco Zero, onde tudo começa.